Pessoal, uma gigantesca atualização em relação ao conflito entre Israel e Irã. Ontem, os Estados Unidos conduziram ataques a mísseis e instalações nucleares no Irã e estão dizendo que isso pode ser a Terceira Guerra Mundial. A questão é, será que isso é verdade? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Então, a gente vai explicar para vocês, primeiro, como que esse ataque foi conduzido e quais as ramificações desse ataque para o futuro da geopolítica global e se a gente está ou não entrando numa Terceira Guerra Mundial. Já vou adiantar, no momento ainda não, tá? Antes de mais nada, olha aqui, a gente está num cenário um pouco diferente porque eu estou em casa. A gente não está no cenário do ponto, então é domingo, a gente está gravando. Tudo isso para entregar para vocês o melhor conteúdo, assim, em cima da notícia, no dia que aconteceu. Então, por favor, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e fortaleça o nosso trabalho, ajuda a gente no nosso trabalho aí, porque é muito importante isso. E esse é um assunto absolutamente crucial para o futuro do mundo. Então, em primeiro lugar, vocês têm que entender como que esse ataque foi conduzido. Então, existiam rumores desde a quinta, sexta-feira dessa semana em relação aos Estados Unidos poderem ou não ingressar na guerra. O Donald Trump, inclusive, ele fez um pronunciamento dizendo que iria se decidir numa questão de 2 semanas. Nesse momento, eu já comecei a especular que eles poderiam, de fato, entrar no conflito, porque geralmente, quando você dá uma data muito distante, incerta, significa que eles podem estar cogitando realmente um ataque para pegar de surpresa e, enfim, garantir a segurança da operação, né? Então, como foi feito esse ataque? Então, existiu o deslocamento no sábado de bombardeiros B-2 dos Estados Unidos para a região do Oriente Médio. Provavelmente, eles partiram de uma ilha chamada Diego Garcia, que é uma ilha na região do Oriente Médio, próxima ao Irã, e de lá decolaram, entraram no espaço aéreo iraniano e, enfim, lançaram os mísseis. E são mísseis que nunca foram usados na vida, são mísseis chamados de bunker busters, ou seja, destruidores de bunker, que são mísseis que têm uma quantidade de detonação gigantesca. Eles têm mais de 30 toneladas e o objetivo é perfurar o solo para atingir instalações nucleares subterrâneas. Então, isso é muito importante porque todo esse tempo, durante os ataques de Israel, existia a questão, mas existem instalações nucleares subterrâneas, até que ponto são efetivos de fato esses ataques israelenses? E só os Estados Unidos tinham o poderio, tinha o míssil necessário para poder, de fato, penetrar esse bunker, que era um bunker absolutamente profundo, e destruir as instalações nucleares. Ao que tudo indica, essas instalações nucleares foram destruídas. Tem vídeos aí percorrendo o mundo todo, a gente vai colocar aqui para vocês assistirem. A questão que fica disso é quais as implicações geopolíticas sobre isso. Porque tem muita gente falando e criando um alarde que é um pouco perigoso, muita gente querendo ganhar visualização à toa, dizendo que isso é o começo de uma Terceira Guerra Mundial. Não é, tá? Isso pode vir a se tornar futuramente? Sim, a gente vai explicar como. Mas, a princípio, isso não é uma Terceira Guerra Mundial. Para ser uma Terceira Guerra Mundial, você precisa que potências de fato duelem, de fato entrem no campo de batalha uma contra a outra. Então seria o caso de, por exemplo, se a Rússia tivesse ingressado para defender o Irã e os Estados Unidos estivessem atacando, aí sim você poderia ter um conflito que ainda não é a Terceira Guerra Mundial, mas já é muito mais perigoso. Porque para existir uma Terceira Guerra Mundial tem que ter uma declaração de guerra formal entre essas potências, em regiões específicas. Esses proxies eles têm que estar muito instáveis e não é exatamente o momento. Por quê? Vamos colocar aqui o que está acontecendo no momento. O Irã, essa pode ter sido uma decisão absolutamente genial do presidente americano Donald Trump e do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, porque eles viram uma janela que eles podiam explorar naquele momento e era uma janela muito importante de ataque, porque você tinha uma Rússia, ainda tem na verdade, é por isso que isso não é uma Terceira Guerra Mundial ainda. A Rússia está preocupadíssima com a invasão na Ucrânia. A China, ela não é um país que costuma se envolver em conflitos de proxies, em conflitos regionais. E vamos colocar que se a China for se envolver militarmente em um conflito, com certeza vai ser contra Taiwan. Eles não vão desperdiçar recursos necessários para uma invasão gigantesca em Taiwan
em um conflito no Irã. Então a chance deles ingressarem no conflito é muito pequena. Você tem uma Coreia do Norte, por exemplo, que é aliada do Irã, que poderia ingressar? Até pode. Inclusive, a Coreia do Norte colocou homens no solo na Ucrânia pela Rússia, é uma forte ávida aliada do Irã, anti-Ocidente, anti-Israel, anti-Estados Unidos. Pode colocar homens no solo, pode ajudar com equipamentos, mas isso não é substancial para garantir que o Irã possa se defender e não é substancial também para criar um conflito generalizado que se torne uma terceira guerra mundial. Para isso você precisa de potências muito maiores, é um jogo muito maior, tá? Então isso não é uma terceira guerra mundial, mas quais são as implicações do que pode acontecer nesse exato momento? Eu diria que a principal é a econômica. Então, o estreito onde o Irã está situado, a gente vai colocar a imagem do estreito, é o estreito de Hormuz. É por lá que escoa a maior parte do petróleo no mundo. Na data de hoje, a gente vai colocar a notícia também na tela, o Irã, ele decidiu, o parlamento iraniano decidiu que vai bloquear o estreito de Hormuz. Isso pode propiciar uma guerra de fato declarada dos Estados Unidos ao Irã. Porque vocês têm que entender a diferença entre conflito, entre ataques pontuais e guerra. Os Estados Unidos foram lá e atacaram pontualmente instalações nucleares. Não houve uma declaração formal de guerra. Para isso tem que passar no parlamento, tem que ser aprovado, tem que ter votação, existe uma mobilização política interna nos Estados Unidos para que exista de fato uma guerra declarada entre Estados Unidos e Irã. Não é o que está acontecendo no momento. No momento foram apenas ataques de precisão contra instalações nucleares. Agora, um bloqueio do Irã em relação ao Estreito de Hormuz, isso prejudicaria a economia global. Com certeza vai ter um aumento no preço do petróleo, com certeza vai ter, segunda-feira os mercados vão cair, com certeza isso vai gerar um furor econômico e geopolítico negativo em relação a todo o Ocidente. Agora, bloquear de fato o Estreito de Hormuz, isso é uma forma de destruir a economia global. E os Estados Unidos não permitirão isso, e essa é a possibilidade de existir uma guerra entre Estados Unidos e Irã. A gente não sabe ainda se o Irã vai realmente cumprir aquilo que o parlamento aprovou e bloquear o Estreito de Hormuz, o que muito provavelmente vai levar a uma guerra, ou se isso é uma coisa que vai ser, está sendo só falada, e essas retaliações que o Irã está prometendo em relação a bases americanas, que o Irã já prometeu que vai retaliar em bases americanas, esse tipo de coisa, ou um aumento do terrorismo global, se isso é realmente substancial, se o Irã tem potencial e poder para isso, ou se o Irã vai simplesmente aceitar o que está acontecendo para evitar um prejuízo ainda maior para o país. A gente não sabe ainda o que está rolando. Agora, com o bloqueio do Estreito de Hormuz, aí sim você provavelmente vai ter uma guerra declarada, e essa guerra declarada ainda assim não é uma terceira guerra mundial, porque é os Estados Unidos e Israel contra o Irã. Não existem potências envolvidas, mas existe o perigo da terceira guerra mundial aí por um motivo simples. Se os Estados Unidos estão concentrando esforços em uma região específica, gastando dinheiro, orçamento militar, fazendo concessões políticas, gastando capital político, desgastando a economia, enfim, e toda a logística de guerra, equipamentos militares, homens em solo, numa guerra contra o Irã, aí outros países podem se aproveitar dessa situação, como por exemplo a Rússia, como por exemplo uma Coreia do Norte, como por exemplo até uma China, e começarem a pensar, bom, já que os Estados Unidos estão tão preocupados em aqui ou ali, pode ser que seja o momento de eu explorar uma outra região, talvez uma Coreia do Norte comece a explorar aí mais ataques, mais testes nucleares, talvez uma China comece a pensar, será que é o momento de invadir Taiwan, coisas do tipo. Então, se por um lado atacar as instalações nucleares de certa forma desestabiliza o Irã e propicia o Ocidente, por outro lado isso pode, mais no futuro, a médio e longo prazo, gerar um aquecimento nas vontades de construir um conflito global. Pessoal, é isso. Hoje o vídeo é mais curto, é mais para explicar essa situação. A gente vai trazer mais atualizações durante essa semana. Tudo que estiver acontecendo, a gente vai estar em cima da notícia, tá bom? Então não se esqueça de comentar, compartilhar, curtir e se inscrever no nosso canal, porque é muito importante para o nosso trabalho, para a gente continuar trazendo informações cruciais para vocês e de muita qualidade. Lembra? A gente está aqui em casa, no domingo, trazendo isso para vocês porque é importantíssimo, tá bom? Muito obrigado!